eu tive muitas experiências interessantes esses dias que estive aí fora. Uma de elas foi assim. Eu estava no sul de Brasil. Tinha já hecho todo o que tinha que fazer aí ao norte de Brasil, em Manaus, no Amazonas, a floresta amazônica, e aí então já tinha bajado ao sul. Aí estava um calor aí na floresta amazônica, e depois ao sul estava frio. E eu me olvidei que estava indo para o sul também, e não tive blusas, não tive casaco para mim. Passei frio. Pero foram tantas as experiências, eu vi tanta gente sendo sanada. Coisa muito tremenda. Deus falando, muitas coisas ocorreram. Entre umas coisas interessantes, eu estava com um pastor aí, pastor Ney, que ele é presidente da mídia em Brasil, nossa missão aí. Eu estava em sua casa e ele me disse, vamos a posar em minha terra. Ele tinha uma hacienda aí, uma hacienda pequena. Ele disse, bueno, vamos. E daí vamos para Foz do Iguaçu, onde temos aí um hospital para niños com problemas físicos e que sejam pobres. Temos também aí um lugar para hospedar os que estão nas calles. Um trabalho muito bonito aí. Então, me fui aí à casa dele para posar. E no outro dia, por la manhã, então íamos para Foz do Iguaçu, que estava cerquita por aí, umas 100 milhas, mais ou menos. E de repente empiezo a ouvir um barulho aí, assim, na borda da casa, e eu me levantei e perguntei, ¿qué pasa aí, pastor Ney? E ele disse, umas corujas, corujas se dice? Esse que tem os olhos grandes a la noche. Como é o nome? ¿Ah? Huo. ¿Qué letras que tiene ahí para eso? B. Búho. Tenía ahí un par de ellos que tenían niños pequeñitos ahí. Y sabes que los alimentan por la noche. Y ahí hacen mucho ruido. E era assim como 2 horas, 3 horas, não conseguia dormir. Pues, como vai a dormir com isso? Estavam bem aí arriba, no beiral da casa. E aí eu pensei e disse, bueno, não vou deixar que me tomem minha bendição. Então, vou ler a Bíblia. E aí fui a ler a Bíblia e foi de bendição, irmãos. E aí esta palavra que quero compartilhar com vocês esta tarde é de los bullos. Por causa de eles, eu fui a ler a Bíblia por la madrugada e Deus começou a falar-me. E quero falar com você esta palavra. Então, eu quero dizer que todas as coisas vêm para bem de los que amam a Deus. Se você toma sua posição, aunque estejam não deixando você dormir, isso pode ser uma bendição. Para mim não foi. Então, eu quero compartilhar sobre os 3 níveis que um cristiano pode viver. Mira, aqui está o piso, acá, onde estão vocês. Depois, se você está aqui neste nível, então aqui tem o primeiro nível, aqui tem o segundo nível, aqui o terceiro nível. Então, quero falar com vocês hoje sobre 3 níveis que os cristianos podem viver a vida cristiana. Amém? Vamos aí então para a 2 de Reis, capítulo 4. Versículo de 8, adelante, por favor. Segunda carta de los Reis. Vamos aí ler todos juntos. Aqui eu tenho um projetor em minha frente que não posso ler aí todo. Aconteceu também, vamos todos, irmãos, que um dia passava Eliseu por Sunem, e aí havia ali uma mulher importante que lhe invitava insistentemente a que comesse. E quando ele passava por ali, venia a la casa de ella a comer. Próximo. E ela dijo a su marido, he aqui agora, eu entendo
que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita, era la mujer. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Vamos ahí. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú nos has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué es que quiere que haga por ti? ¿Necesitas que te hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio a mi pueblo. Y él dijo: pues ¿qué haremos por ella? Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concebió y dio a luz a un hijo. Y el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que me envíes conmigo a algún de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella le respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, el monte, se asió a sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no le dije que no te burlases de mí? Entonces él dijo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve.
si alguno te encontrara, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y ponga a mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así había vuelto para encontrarse a Eliseo. Y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras de ambos y oró a Jehová. Después se extendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño esternudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo: llama a Sunamita. Él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Amén. Es una historia muy bonita esa, ¿eh? Una historia de alguien que se dispuso a hospedar al profeta de Dios y que fue bendecida con hijo, pues su esposo ya no podía más tener hijo, era viejo y ellos no tenían ninguno, pero pasado un tiempo murió. Entonces ella mandó llamar al profeta y por la segunda vez tuvo su niño para sí misma. 2 veces poseyó su propio niño. Qué cosa tremenda esa historia, ¿eh? Y eso tiene que nos hablar muchas cosas. Tiene que hablar sobre 3 niveles en que un cristiano puede vivir. Yo quiero que a la medida que vamos hablando de esos 3 niveles, primero, segundo, el tercero nivel, usted pudiera pensar en usted mismo. Y la pregunta que quiero que esté intentando responder usted para usted mismo, no yo para usted, pero usted para tú mismo, es en qué nivel yo estoy. Amén. Vamos a descubrir eso, en qué nivel yo estoy. Entonces, tenemos que entender ese texto. Ahí dice que había una villa, un pueblito pequeño llamado Sunem. Y Sunem se quedaba en medio a 2 grandes ciudades. Pero para pasar de una ciudad grande para la otra, no era posible hacer de una sola vez. Tenía que posar en Sunem. Por tanto, Sunem es como una hospedaría, donde las personas llegaban para pasar la noche y el siguiente día iban embora, iban para la ciudad. Entonces era una ciudad dormitorio, donde llegaban las personas para dormir. Era una vila pequeña, una ciudadita pequeña. Y dice la Biblia que pasaba por siempre ahí el varón de Dios llamado Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Y él estaba siempre pasando por ahí. Y un cierto día, la historia que leemos dijo que una mujer que tenía muchos bienes, era rica, pero no tenía hijos, empezó a mirar a Eliseo y lo constrangió, lo hizo parar y llegar a su casa para comer pan. Y a Eliseo se le gustó. Entonces cada vez que pasaba por ahí, pasaba ahí en la casa de ella para comer pan. Y la Biblia dice que un día la sunamita dice: pero veo que este hombre es un varón de Dios. Vamos a hacer aquí una habitación para él, pequeña. Vamos a poner una cama, una silla, vamos a poner ahí una lámpara para él, para que pueda leer por la noche. Entonces cuando viene, les damos de comer, se duerme ahí y ahí se va para donde tiene que ir.
Y la historia es así. Mira, los 3 niveles son esos. El primer nivel es el nivel de la mediocridad. Mediocridad es cuando uno es un tonto, es un mediocre. Mediocre es una persona que no razona bien, que no se va bien, que no se pone a la derecha, no se va bien. Está ahí las cosas pasando y él no percibe. Entonces, la mediocridad, en este nivel, el cristiano no reconoce las fuentes de bendición. Mira, pasaba ahí un profeta, siempre pasaba, porque ahí dijo que siempre pasaba. Tenía muchas personas ahí que, por supuesto, tenían necesidades. Y cuando el profeta llegaba la oportunidad de resolver su necesidad. Pero las personas de este pueblito eran mediocres. El profeta pasaba y nadie se tocaba, nadie le reconocía, nadie prendía atención en él. Entonces él venía y se iba, venía y se iba. Y las personas estaban ahí sin reconocer la oportunidad de bendición que estaba ahí. Mira, muchas veces en nuestras propias vidas, en mi vida, yo digo, yo primero tengo tiempos que soy un tanto mediocre. Porque yo sé que Dios está ahí por mí. Yo sé que Él puede hacer, pero yo estoy ahí, no prendo atención, no le doy atención, no reconozco mi fuente de bendición. Hermanos, la verdad en mi vida, yo quiero que usted piense en tu vida, yo tengo dejado pasar muchas oportunidades de bendición y no los tengo reconocido. Esta es la verdad, yo estoy hablando de mí mismo. Y yo creo que usted es como yo, también tiene dejado pasar muchas oportunidades sin reconocer la oportunidad de bendición. Entonces viene la oportunidad, pasa y nos quedamos ahí, con la necesidad. Pero la solución estuvo ahí, cerquita de nosotros. Pero ¿qué pasó? No la reconocemos. Dejamos pasar. Este es un estilo de vida mediocre. Y muchas veces estamos así. Muchas veces venimos a la iglesia, venimos todo, Dios está ahí, Jesús está ahí, y dejamos nuestros problemas andarem. Y pasa 1 año, 2 años, y estamos en lo mismo, nada pasa, nada ocurre. No hay un milagro de Dios en nuestras vidas. Yo no quiero que me responda, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro en tu vida? ¿Usted cree que Dios no te ama el suficiente para hacer milagros en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted puede decir, esto no fue natural, esto fue una bendición de Dios en mi vida y yo lo reconozco? ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo así? Que usted puede decir, pastor, yo puedo contarte una ahorita. Y puedes contar una vez que usted tomó posesión de la bendición, que reconoció la fuente donde salía la bendición y usted agarró la bendición. Mira, si no tomamos cuidado, muchas veces vivimos casi toda nuestra vida cristiana en la mediocridad. Dios tiene tantas cosas para hacer con nosotros. ¿Y sabes qué pasa? No recibimos nada. No es que Dios no quiere hacer. No es que Dios no puede hacer. Es que nosotros estamos siendo mediocres. No conseguimos ver la fuente de bendición. Y hay muchas fuentes de bendiciones, hermanos. Una fuente de bendición, por ejemplo, son los hermanos. Pero muchas veces, cuando miramos los hermanos, al revés de ver una fuente de bendición, vemos una fuente de maldición. Y es así que muchas veces estamos en peleas, estamos en luchas, y al revés de bendecir, de poner las manos, de orar, y irmos todos bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdendo la bendición. Estamos en un estilo de vida mediocre. Solamente estamos siendo religiosos.
¿Y sabe lo que es ser religioso? Es decir, Dios, Dios, Dios. Pero cuando tiene que hacer lo que hace, cuando viene la fuente de bendición, no la reconocemos. Y nos quedamos sin ella, sin la bendición. La bendición se va. La bendición se va. Y aquí había nombre. Cuando llegaba Eliseo, llegaba la oportunidad de la bendición. ¿Cuántas personas hay en este texto que habla de esa ciudad llamada Sunem, de ese pueblito? ¿Cuántas personas la Biblia habló ahí? Solo de una persona. Solo de esa mujer. Ahora, ¿piensas que no había más gente como ella que tenía necesidades? Entonces, el primer nivel es ese, el nivel de la mediocridad. Es cuando no reconocemos las fuentes de bendición. No reconocemos que el trabajo es una fuente de bendición. Y ahí murmuran, ay, qué cansancio, ay, qué trabajo, ay, qué cosa. No damos las gracias. No somos agradecidos. Entonces perdemos la bendición. Hay muchas veces, esta hermana Mina. Perco la bendición de ser bendecido por la hermana Mina. Porque ¿sabes qué? ¿Sabías que Mina es una fuente de bendición? ¿Usted sabía, Mina, que usted es una fuente de bendición? ¿Y sabe por qué Mina es una fuente de bendición? No es porque no tiene ningún problema en su vida. No es porque es perfecta. No. Ela es una fuente porque ahí adentro de ella vive una persona llamada Jesús, que es la fuente de todas las bendiciones. Entonces, cuando yo llego cerquita a Mina, yo estoy acercándome de Jesús. Pero ¿sabes lo que hago muchas veces? Hacemos muchas veces. Llegamos cerquita de Mina para pelear con ella. ¿Y sabes con quién estamos peleando? Con Jesús. Porque Jesús vive en ella. ¿Sabe cuando encuentra a quién estamos peleando? Encuentra el Espíritu Santo que vive en ella. Estamos peleando. Encuentra el Padre, Dios el Padre que vive en ella. Somos mediocres. Porque ahí está la bendición. Mina poderia orar por mí y porque Jesús está en ella, Dios iba a huir, pero me quedo sin. ¿Me entendiste? Entonces, muchas veces así estamos. La iglesia es una fuente de bendición. Pero los hermanos llegan a la iglesia, esta iglesia, está mal esa iglesia, ahí tiene ese pastor Juan ahí, y ahí tiene este otro, ahí tiene, yo me voy. E aí vai para um outro lugar e todo é o mesmo. Porque somos todos gente. E gente, donde há gente, há problemas. Pero também há bendição. Porque donde há gente que Jesus vive neles, aí está uma bendição. Amém? Então não podemos jamais viver assim. Estou falando dos hermanos, pero te imagina Jesus. Aí tem Jesus a seu lado. Jesus com você. Está sempre com seu problema. Parece que Jesus perdeu o poder de resolver problemas. Porque passa ano e está o mesmo. Como me explica isso? Que tipo de Jesus hay aí? Al revés, as pessoas deveriam mirar para mim e venir correndo e dizer, eu quero estar onde este pastor Juan está, porque aí sim, sou bendecido, ai, me sinto bem. Pero muitas vezes a pessoa diz, quando me liga o pastor Juan, e acontece a coisa. Então, vivimos uma vida mediocre, porque não reconhecemos a fuente de bendição. Nem tampouco reconhecemos a Deus. Esse é o primeiro nível. E nesse nível, desafortunadamente, muitas vezes nós estamos. Às vezes estamos muito tempo nesse nível. Às vezes passamos para um outro. Uma cosita ocorre, mas maiormente estamos aí no primeiro nível. Desafortunadamente. Pero déjame decirte algo. Deus não te criou para estar nesse nível. Deus não te hizo para estar nesse nível. Não puedes estar nesse nível. Porque aí não é tu lugar. Tu lugar não é aí. Deus não te hizo para ser assim. Quando Deus te criou, Ele amou a você. Ele te quiso. Ele quiso bendecir. Ele quiso ponerte aí nesta terra para que você fuera
bendecido y pudiera también bendecir. Amén. Conocer a Dios para que usted pudiera conocer a Dios y hacerlo conocido. Ahora voy a hacer esa pregunta, no responda por favor. Pero ¿a cuántas personas en este año? ¿Dónde estamos ahora? Septiembre. 9 de septiembre. Entonces, desde enero, 8. Desde enero hasta hoy, se pasaron 9 meses, 8 meses. ¿Cuántas personas usted hizo Dios conocido de ellas? ¿Cuántas personas conocieron a Dios en usted? Ahora usted va a decir, ay pastor, pues mira hermanos, estamos todos los días conviviendo con personas que no conocen a Jesús, que están necesitadas de Jesús. ¿Cuánto usted tiene Jesús? Jesús, el sanador. Cantamos, eres mi sanador. Y ahí llegamos cercanos de una persona que necesita sanidad. ¿Y qué pasa? Sigue ahí con sus dolencias, no se sana. Entonces, ¿cómo podemos cantar que Jesús es sanador? Você não está sanando a nadie. ¿Qué pasa? Te digo, no es con Jesús el problema. Nosotros no reconocemos que somos nosotros mismos fuentes de bendición. No reconocemos. Ni reconocemos a los hermanos, a la iglesia, al pastor, a Dios, a Jesús. No reconocemos nada. ¿Sabe? Vivimos nuestra vida sin discernimiento espiritual. No discernimos nada. Solo discernimos problemas. Ese es el primer nivel. No podemos estar ahí jamás. Dios no nos quiere ahí ningún segundo. Dios nos quiere ahí. Este nivel no es para el cristiano. Ahora, el segundo nivel es el nivel de reconocimiento. Mira el versículo 9 que está ahí. Vamos a poner ahí, por favor, en la pantalla. Versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo, esa es la palabra, yo, otra vez, yo, más alto, yo entiendo, yo estoy viendo, yo reconozco. Ese es otro nivel. Tenemos que empezar a reconocer, tenemos que empezar a ver las fuentes de bendición. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que hacer una oración así, Señor, abre mis ojos, Señor, para que yo vea las fuentes de bendición en mi frente, para que no las pierda, para que yo pueda recibir lo que tienes para mí. ¿Sabes por qué, hermano? Tenemos que orar así, porque la Biblia dice, ni ojos viran, ni oídos oirán, ni jamás penetró en el corazón humano lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y nosotros amamos a Dios, pero no vemos nada, no oímos nada. Es una lástima. Entonces la cosa empieza a ocurrir cuando reconocemos. El reconocimiento. Este nivel cristiano reconoce las fuentes de bendición. Mira que dice ahí. Y dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este es, que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios. Ella dijo, yo entiendo. Yo estoy mirando, mis ojos miran, él es un varón de Dios. Entonces en este nivel empezamos a reconocer las fuentes de bendición. Ahí está Chava, una fuente de bendición sobre mi vida. Ahí está Pedro, una fuente de bendición. Empezamos a reconocer, Jesús está en mí. Yo estoy con un problema, yo puedo orar por mí mismo y voy a sanar. Y Dios va a resolver mi problema. Entonces tenemos que empezar a reconocer las fuentes de bendición. Y eso es tremendo, porque cuando reconocemos las fuentes de bendición, ¿sabe lo que hacemos? Agarramos la fuente de bendición. ¿Qué es que hizo la mujer? Versículo 9, otra vez. Y él le dijo, este es varón santo de Dios. Versículo 10. Yo te ruego, hagamos
um pequeno aposento de paredes e pongamos ali uma cama, mesa, silla e um candelero para que quando Ele viniera a nosotros se quede en Él. Entonces, ¿qué es que ela está haciendo? Agarrando su bendición. Dice, voy a construir acá un lugar para mi bendición. Cuando reconocemos y empezamos a reconocer, nos movemos para el tercer nivel. Primer nivel, no podemos estar, mediocridad. Segundo nivel, es un tanto bueno. Pero el tercer nivel, ¿sabe cuál es el nivel? Es el nivel de honra. Agora, déjame decir lo que es honra. Honra es cuando reconocemos y cuando hacemos una inversión. La mujer dice, veo que este es hombre de Dios, vamos a hacer una inversión. Vamos a construir aquí un lugar para él. Esa es una inversión. Gastó su dinero, su tiempo, sus pensamientos. Entonces, honra es cuando reconocemos y hacemos una inversión. La Biblia dice que honra es una cosa muy tremenda. Y la iglesia tendría que ser un lugar de honra. Tenemos que honrar unos a los otros. Porque Jesús vive en nosotros y vive en nuestros hermanos. Y cuando no honramos nuestros hermanos, estamos deshonrando a Jesús que vive en él. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la iglesia tiene que ser lugar de honra, lugar de honor. Entonces, honor es reconocimiento e inversión. ¿Y sabe por qué no invertimos? Vamos lá. Reconozco, Mina, reconozco que es mujer de Dios. Y sí, de hecho, lo reconozco. Y ahora viene otra cosa. Si yo quiero honrar Mina, la primera parte sola no honra. Porque yo tengo que reconocer e invertir en Mina. Mina, reconozco que es mujer de Dios. De ahora adelante, yo quiero llamarte para hacer aquí un curso bíblico para que usted crezca más y más en el Señor. Para que conozca a tu Señor. Mina, voy a orar para que Dios te bendiga y usted pueda tener todo lo que necesita para tu vida, para que puedas hacer la voluntad de Dios en su vida. Inversión. Y podemos hacer muchas inversiones. ¿Sabe cuál es una inversión? Eso que yo dije. Estudiar la Biblia. Es una inversión. Oración. Es una inversión. Si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo está orando por día usted? No necesita responder. Es una pregunta. Pero es bueno que responda para usted mismo. ¿Cuánto tiempo pasa en oración por día? ¿Cuánto tiempo usted medita en la palabra de Dios? La lee. Cuando usted lee la palabra, usted está honrando a Dios. Y Dios te honra. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios hablando, yo honro a los que me honran. Y si usted agarra su palabra para leer, está honrando a Dios. Si ora a Él, está honrando a Dios. Si da su diezmo, está honrando a Dios. Dios va a honrar a usted. Usted está haciendo un lugar de honra. Agora mira, quiero andar un poquito en eso aquí con ustedes. Entonces, cuando la tsunamita reconoce que Eliseo es un nombre de Dios, versículo 9, ella dice, hagamos acá una habitación con muebles para él, aquí en casa. Entonces, ¿qué es que hace? Cuando ella construye un lugar, ¿y sabe quién se quedaba en esa habitación? Solamente el profeta. Entonces, cuando ella construyó este cuartito ahí, este lugar, ahí, ela estava construindo um lugar profético em sua casa. Em tu casa você tem lugar profético? Já construíste um lugar profético em tu casa? Eu não sei de tu vida, mas eu tenho um lugar profético em minha casa. Se vai aí, te mostro. Se vai a minha casa, eu te mostro. É um lugar em que pus todos os meus livros. É um lugar onde que está aí minha computadora, que pongo as alabanças para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, para estudar. Esse é um lugar profético. Então, quando reconhecemos e honramos, o resultado é este: construímos um lugar profético em nossas casas. Mira,
não é só reconhecer. Se não hace algo, se não invierte, não tem lugar profético. Então, ela construiu um lugar profético. E agora, mira, quando você constrói um ambiente profético em tua casa, sabe o que passa? Este ambiente profético que você construi em tua casa se torna um ambiente del favor de Deus. Você está construindo para Deus, pero ultimamente está construindo para você mesmo. Porque um ambiente profético é um lugar onde há o favor de Deus. E essa mulher agora tinha um quarto aí. Era um quarto lleno do favor de Deus. Mira o que passa com ela. Porque ela construiu esse ambiente profético. Construiu esse lugar, este ambiente do favor de Deus. Então, diz aí, no versículo 11, vamos aí para o versículo 11. Vamos para o versículo 11, que é esse que passa. E aconteceu que um dia vindo por ali, e se quedou no aposento e dormiu. Aí vai para frente, 12. Entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a la sunamita. E quando lhe chamou, vino ela delante dele. Versículo 13. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita, tu has estado cuidando de nosotros com todo esse esmero, com todo o cuidado. Você construiu um lugar profético em tu casa. E mira que disse, que queres que haga por ti. Quando você construi um lugar profético em tu casa, você está construindo um lugar del favor de Deus em tu casa. E quando você construir um lugar de favor de Deus, você vai ouvir uma pergunta. Que queres que haga por ti? Uau! Uau! E se é Deus falando, não há lo que não pueda ser hecho. Porque Deus criou todo del nada. Ele pode fazer todas as coisas. Então, se é o homem de Deus perguntando, que queres que haga por ti? Ele diz, queres que hable com o general? Está com alguma pelea aí? Quer que eu traga o exército para cá para resolver tu caso? Ele disse, não tenho peleas. Quer que hable com o rei? Está necessitado de alguma coisa? Ele disse, não, eu estou bem. Então, mira, você constrói um ambiente, como é que estamos falando aí? É um ambiente de, que é que estamos dizendo? El favor. Que é favor? Favor é uma coisa que é dada para você sem que lo mereça. Sem que mesmo haga merecimento. Então, agora, não é ela que está dizendo, ai, eu não tenho hijo. É o profeta que está dizendo. Que queres que se haga por ti? Que tal se Deus disse isso para você? E aí você pode pensar, pastor, pero Deus não disse. Deus quer dizer. Pero para que Ele diga a você, você tem que construir um lugar profético para Ele. Tem que construir aí um lugar onde haja favor de Deus. Você tem que construir. Foi Ele que construiu. E esta construção é o exercício de tu fé. E como o pastor construiu isso? Exercitando tu fé. Exercitando tu fé. Tu vida. Mira, este Eliseu que estamos lendo aí, ele construiu um lugar profético em ele mesmo. Era um lugar tão poderoso que quando ele morreu, lhe enterraram. E aí houve uma guerra aí, e abriram uma cova para enterrar alguém que morreu. Quando este tipo caiu na sepultura, tocou em seus huesos, que já eram huesos, e reviveu. Ai, que poder! Porque estava em seu corpo, en ele. Caiu o muerto, tocou em seus huesos e ressuscitou. Solo de tocar em huesos. Nem vivo estava mais o homem, porque ele tinha construído um lugar del favor de Deus em sua vida. Você tem, irmão ou irmã, que construir isso em sua vida. Sua vida vai cambiar se lo constrói. Tem que invertir em Deus. Como é que pastor Juan, como é que vou fazer isso? Oração.
Empieza a orar, separa um tempo. Pastor, parece que não sabe, sai muito temprano. Sim, vai quedar-se sem o favor de Deus. Que é melhor? Tu trabalho ou o favor de Deus? Hay um versículo na Bíblia que diz que jamás se oyó de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus quer hacer, pero não construímos o lugar para Deus. Então aí estava. Então construiu esse lugar. Ambiente de favor, que é que quer? E ele disse, não quero nada. E se foi. Aí eu penso que o profeta hizo assim na cabeça. Pero tiene que haver uma coisa que podemos fazer. E Giezi, que era o discípulo do profeta, você notou alguma coisa aí que ela necessita? E Giezi disse para ele, sim, eu notei, sua esposa é viejo e não tem filho. E eu creio que ela tem assim um desejo de ter filho. ¿Sabes por quê? Porque as mulheres foram criadas para ter filhos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que quando uma mulher não tinha filho, era como se fosse maldecida por Deus. ¿Te acuerdas de Ana, que não podia ter filhos? E que a outra lhe chamava de maldecida? E Ana construiu um lugar profético, um lugar do favor de Deus. E aí tuvo Samuel. E depois Deus lhe deu muito mais outros. Porque invertiu em Deus. Qual foi a inversão que Ana hizo em Deus? Su próprio filho. Ele disse, le entregou a Deus. E aí Deus lhe deu mais filhos. Muito mais filhos. Então aí, Giezi disse, chama-la. E lá vem a mulher. Ele disse, hey, por este tempo, daqui a um ano, vou passar aqui e estarás com um filho em tus rodillas aí, carregando um filho. E ele disse, não haga bromas com tu sierva. Ele disse, não, Deus não hace bromas. Não, a palavra de Deus é sim e amém, diz a Bíblia. É sim e amém. E aí se foi. E um ano depois vinha o profeta. E aí estava seu filho. Então, mira a hora, siga esta linha de pensamento que quero dizer a você. Quando você constrói um lugar, quando você reconoce a fuente de bendição, quando você constrói um lugar de honra, que é reconhecimento mais investimento, mais inversão, construiu. Reconocer é uma coisa, pero não fazer nada é o mesmo que nada. Não vai passar nada. Então ela construiu. Construi em tu lugar, um lugar de oração em tu casa. Construa um lugar para a leitura de tu palavra. Construa. Então, é uma inversão. Então, quando você reconhece, você construi um lugar de uma inversão, construi um lugar profético, um ambiente profético, você está construindo um ambiente do favor de Deus. E sabe, quando você construi um ambiente profético com o favor de Deus, sabe o que passa? Você construi um lugar em que vai haver um direito para você. Você vai começar a ter direitos a milagros. Mira, o direito a milagros, ¿sabe quem conquistou para você? Jesus. Nenhum de nós outros. Eu tenho milagros em minha própria vida e Deus hizo muitos milagros por mis manos, pero não vieram de mim, vieram de Jesus que está em mim. Porque quando eu pongo as manos em um dolente, é Jesus ponendo as manos. Mis manos são as manos. Eu reconozco. Temos que reconhecer. Agora mira, construir esse lugar é a atitude de fé. Fé sem obras é muerta. Não há. Então ela construiu. E quando construi isso, está construindo um lugar em que há direitos para o milagre. E aí Deus vai te perguntar, ¿qué necessita? Não, está tudo bem, foi a mulher. A sunamita dizendo, está tudo bem, Senhor. Porque ela pensava que o problema dela não tinha solução. Seu marido já estava viejo. E o profeta disse, para Deus não há problema impossível.
Basta que você construya um lugar profético. Quando você construi esse lugar profético, está construindo um lugar de milagros. Você necessita um milagro? Construa-lo. Haga tu parte e Deus vai venir e hacer la de Él. Pero Deus jamás vai venir para hacer la parte de Él se tu não haces la tuya. Porque enquanto não haces tu parte, não tienes fé. Tienes uma fé sem obras que é muerta. Não há. Então ela construiu um lugar de milagros. E aí estava aí então um lugar de milagro construído. E aí, ela disse, a casa dela se tornou um lugar de milagros. E vino seu filho. Pero sabes quê? Aí passa um tempo, seu filho cresceu. E creio que o profeta lo viu muitas vezes quando passava por aí. Pero um dia foi a ter com seu papá que estava aí cegando em seus campos, lá, cosechando em seus campos. Não sei o que passou, muita sol na cabeça, morreu. Su milagro morreu. Pero a coisa é que quando você construi um lugar para Deus, um lugar profético, um lugar de milagros, também está construindo um lugar onde tus sonhos vão ser ressuscitados. Quando seu filho morreu, que é que diz a Bíblia que ela isso, agarrou o niño, se foi para ir o lugar que tinha construído. ¿Por qué não puso em seu sofá, em sua sala? Não, esse não era um bom lugar. Ela tinha um bom lugar. Puso sobre a cama do profeta. Aí estava. Seu sonho já tinha morrido. Pero ela tinha construído um lugar de ressuscitar sonhos. Quando você construi um lugar profético. Eu te pergunto hoje, como estão tus sonhos? Talvez muitos já morreram, pero podem ser ressuscitados se você construi este lugar. Como a mulher lo hizo. Então ela vai falar com o profeta. E o profeta, como é que diz aí uma palavra um tanto rara para mim? Que ele mandou Giasi poner la cara del niño, los rostros del niño. ¿Cómo es que dice ahí? Denis, por favor, ponga esse versículo aí. Que o profeta mandou que pusiera sobre a cabeça del niño. Ok, vamos aí por o versículo 20. Baco. Baco, que é baco? Baco. Baco é essa coisa que as pessoas usam para caminhar. É um bastão para caminhar. Pero sabes, bastão não hace nada. Ele diz, ponga o bastão no rosto do niño. Bastão não hace nada. Você tem que ter contacto com a persona onde está a unção de Deus. Do próprio Deus, em lo lugar em que Deus. Então, se ela puso aí viene ele. E aí, que é que disse? Vamos para frente um pouquinho. Mais um versículo. Então, ela disse, não vou deixar-te, não quero bacos, eu quero você. Por que ela disse isso? Porque o milagre não vino del baco, vino de ele, de sua boca. Então, ele se foi aí. Vamos ver para frente. E seguiu. E se foram, e estava muerto. Vamos ver o próximo. Venindo Eliseu a la casa, estava muerto sobre sua cama. Próximo 33. Entrando ele, entonces cerrou a porta tras de ambos e orou a Jeová. Quando você construi um lugar, a oração que é hecha en este lugar, Deus la oye. Que é que diz aí quando o rei Salomão construiu o templo, Deus disse que as orações hechas neste lugar sejam oídas por ti. Aí Salomão construiu um lugar assim para Deus, o templo. E aí a mulher construiu um templito pequeno, que cabia uma cama, cabia aí uma silla, pero tinha construído. Então, as orações que são hechas nesse lugar são respondidas.
Primero las palabras que son dichas. No tengo hijos, mi marido está viejo. No interesa, Dios va a darte un hijo. La palabra es poderosa. Después, la oración es poderosa. Oró al Señor, va para frente. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca en su boca, la boca de él, los ojos sobre los ojos de él, las manos sobre la mano de él. Se extendió sobre el niño y su cuerpo entró en calor. ¿Sabe? Cuando se va a la vida, hay un calor que viene de Dios. Si usted construyó un lugar profético, en este lugar profético, sobre tus muertos, sobre lo que ya murió, tus bendiciones que se fueran, Dios va a traer un calor para resucitarlas, sea lo que sea gente, sea lo que sea, para Dios, tú das lo mismo, nada es demasiado para Dios. Entró calor, vamos para frente. Volviéndose luego, se pasó por la casa, entonces él anda por la casa. ¿Qué piensa que estaba haciendo? Estaba orando y adorando al Señor por toda aquella casa, porque era una casa consagrada al Señor. Él vino otra vez, se extendió. El niño estornudó, quer dizer, isso, tosió 7 veces y abrió sus ojos, porque vivió. Resucitó sus sueños que estaban muertos. Hermanos, ¿qué sueño que tienen que murió? Hermanos, ¿cuántos sueños que tienen muertos? Eles pueden ser resucitados. Basta que usted construya este lugar profético con unción de Dios, con la bendición de Dios. Usted vai a tener um lugar derecho para milagros, derecho para ressuscitar tus sueños. Que tremendo isso, hein? Ai, que coisa tremenda. Não quer ser assim? Esse é o terceiro nível. É o nível de honra. Quando não há honra, você não tem milagros, não tem ressuscitação de sueños, não tem nada. Honra é o que traz todo isso. Então, é o terceiro nível. Os cristianos, nós temos que viver com honra. O primeiro mandamento é honra padre e madre, para que te vá bem sobre a terra. É um mandamento com promessa. Honra padre e madre. Depois, honra tu Deus. Depois, honra tu irmão. Depois, honra as coisas que Deus te deu em tu mano. Porque muitas vezes Deus nos bendice e tomamos a la ligera a bendição de Deus. Não honramos. Honra. Honra tu tempo que Deus te deu. Irmão, irmã, estamos vivendo com um tempo em nossas vidas que Deus nos deu. Temos que honrar. O que é que estamos fazendo com esse tempo? Temos que honrar o tempo. Então, lugar de honra. E aqui quero dizer, quem ha ingressado em nível de honra, de honor, tiene derecho a la resurrección. Tiene derecho a los sueños resucitados. Tiene derecho a sus milagros. Entonces, déjame decirlo. No hay creyente de tercera categoría. No hay. Todos somos salvados por Jesucristo, por lo mismo sacrificio, el mismo precio fue pagado, pero así una cosa que no, ni todos los creyentes están iguales, que es en qué nivel que están viviendo. Y mi pregunta esta tarde para ustedes, ¿en qué nivel está viviendo? ¿Está honrando? ¿Honrando su esposo, honrando su esposa? ¿Está honrando sus hijos? ¿Está honrando las cosas que Dios pone en tus manos? ¿Está honrando la iglesia de Dios? ¿Está honrando? ¿Está viviendo una vida de honra o de deshonra? ¿Cómo está viviendo? Y quiero dejar 3 preguntas para ustedes que vamos a hacer en las células. Y esa pregunta es, ¿en qué nivel espiritual estoy viviendo? Es una pregunta. Si tuvieras usted que responder, ¿en qué nivel está?
São 3 níveis. De la mediocridade, que não tem nenhum discernimento. As bendições estão passando, mas você não reconhece. O nível de reconhecimento é pouco melhor. Já sabe as coisas, mas que adianta saber as coisas e as coisas não ocorrerem. Você necessita estar no terceiro, que é onde todo ocorre, todo passa, todo acontece, que é o nível de honor, o nível de honra. É nesse ambiente que temos que fazer. Empezando a honrar nosso Deus com nosso tempo, com nosso coração, com nossa... ¿Sabe como é que deshonramos a Deus assim sencillamente? Vou dizer como. Eu lo hago também. Sou culpado do mesmo pecado que você. ¿Sabes qué? Não le creemos en Él. Dudamos de Él. Dudamos del amor de Él. Ai, eu estou sentindo que Deus não me ama porque mira que passou. Há homem na Bíblia chamado, como é o nome do sofredor da Bíblia? Que sofreu mais que todos na Bíblia. Job. Há livro sobre ele na Bíblia. Ele honrou a Deus em toda parte. Sabe como terminou a história dele? 2 vezes melhor que a primeira parte. É isso que Deus quer fazer com você. Pero que temos que construir este nível de honra. Vamos construir como estou vivendo, em que nível estou. Primeiro, mediocridade, reconhecimento. E terceiro, que é onde temos que estar, nível de honra. Quais são as 2 maiores, mais importantes coisas que me impedem viver no nível de honra? Há coisas que me impedem. Muitas vezes é meu temperamento, muitas vezes é minha boca, não consigo callar-me quando tenho que callar-me, digo o que não tenho que dizer. Muitas vezes minha cabeça só pensa malo, não posso mirar. Irmã Mina está mirando para mim. Que passa, irmã Mina? Tem algo contra mim? Muitas vezes estamos assim. Uma pessoa nem tampouco pode mirar para nós outros. Já temos malos pensamentos. É bem assim. Eu sei, eu era assim. Graças a Deus, já não sou mais. Se me mirara, eu já ia para a pelea. Então, que é que me impede? Me falta de vigilar, de cuidar mais, ter mais cuidado. Minha vida de juzgamento, le juzgo a todos e a tudo. Sou o maior juiz. Deus não está mais em seu trono porque eu estou juzgando todo, ponendo o dedo. Estou juzgando as mesmas coisas que hago. Te imaginas o juízo de Deus sobre mim? Como vai ser? Estou condenando as mesmas coisas que hago. Me sentei no trono de Deus. Agora sou o juiz. Então, há coisas que impedem. Há coisas que impedem. Me falta de tomar em sério as coisas. Como é isso? Eu sei tudo, mas não hago nada. Quando uno sabe todo, não hace nada, não é porque não está tomando em sério. Sabe todo, mas não hace nada. Que seriedade há nisso? Nada. E a última pergunta é: quais são as 2 coisas mais importantes que harei para viver no nível de honra? Eu sei. Quando eu pensar assim, me vir essa coisa de juzgar a pessoa, vou dizer: não, Jesus morreu por ela. Ela está justificada por la sangre de Jesus. Eu não sou Satanás para juzgá-las. ¿Sabias que quem acusa os hermanos delante de Deus é o diabo? É o diabo. Você não é o diabo para se quedar acusando os outros. Então, quando vem essa coisa de acusar os outros, diz: para atrás, Satanás, eu não sou você. Você é o que acusa, eu sou o que bendigo. Eu vou a bendecir mi hermano. Senhor, bendice esse irmão. Bendice, Senhor. As 2 coisas maiores que tenho que fazer. Normalmente temos que escolher as coisas 2 piores que estamos. Aí, melhorar isso. Amém? A vida cristiana tem que ser uma vida que tem sentido. Só conhecer não faz sentido. Viver aí esta vida que
passa nada. Por quê? Por quê? Muitas vezes estamos llenos de conhecimento, não hacemos nada. O que hacemos com o que conhecemos? ¿Ah? Essa é a grande pergunta. O que estamos fazendo com a coisa que sabemos? Amém?